Hello everybody, bom dia para quem está na Austrália, bom dia, boa noite para quem está no Brasil, boa tarde para quem está em outros lugares do mundo. A gente vai começar uma live hoje para conversar sobre as maneiras de migrar para a Austrália, as melhores maneiras de migrar para a Austrália em 2023, o tipo de pergunta que nossos clientes, tanto da Bravo Migration quanto da Bravo Study, têm. Então, para introduzir o assunto, a Bravo Migration é uma agência de imigração, a gente faz vistos, processos de sponsorship, a gente faz toda a parte burocrática, mas o mais importante, a gente faz o planejamento que só um profissional registrado pode fazer para vocês com relação a qual o melhor visto a longo prazo, e também a gente verifica se você pode pedir um visto a curto prazo. Se você qualifica para alguma coisa agora, a gente jamais vai falar, cria um plano a longo prazo se você já tem algum visto que você pode pedir hoje, né? Nós criamos alguns anos atrás uma divisão educacional, uma agência de intercâmbio dentro da Bravo Migration, a Bravo Study, e os nossos clientes muitas vezes entram em contato com a Bravo Study para falar de visto de estudante, cursos, e acabam também conversando com a gente na Bravo Migration, com os nossos agentes registrados, para depois utilizar os estudos deles para ficar aqui com um visto mais a longo prazo ou até mesmo um visto permanente, que é o sonho de muita gente. Mas as coisas acontecem também vindo na contramão. Muitas vezes as pessoas entram em contato com a gente aqui na Bravo Migration já querendo pedir um visto permanente ou querendo pedir um visto de sponsor, e quando a gente faz a consulta com um agente de imigração, a gente acaba descobrindo que o único caminho, ou o melhor caminho para esse cliente é vir estudar aqui e daqui de dentro seguir um plano de imigração. E aí, nesse caso, a gente passa o cliente para falar com o pessoal da Bravo Study para cuidar de escolher o melhor curso com a nossa recomendação, a recomendação do agente de imigração registrado, e cuidando, deixando que a Bravo Study cuide do visto de estudante, que também é feito pelos nossos agentes registrados. Então, eu vou estar hoje aqui com a Luciana Rodrigues, a famosa menina de ar, que é a nossa Educational Consultant na Bravo Study. Eu vou chamar ela aqui, vamos ver se eu a encontro. Oi, Érica, tudo Olá. bom? Tudo, e Tudo tu? bem? Também, a gente acaba se vendo mais É virtualmente verdade. do que na vida real, né? Como é Aham. trabalho remoto agora. A Luciana tá no nosso super escritório em Lavender Bay. Estou Sim, vendo que você não, está na não sala do dá pra ver, mas tá podcast. escrito Esse é o live próximo. on air aqui atrás de mim. Yes, yes, we're live. Ótimo. Então, eu estava dando uma introdução a Lu, você com certeza estava ouvindo. E vamos começar então, né? Me diz o que você acha que é o maior, a maior dúvida que o cliente... Então, eu expliquei as duas mãos, né, pela qual o cliente vem. Se a gente fala do cliente que está vindo conversar com você sobre intercâmbio, sobre visto de estudante, qual que você acha que é a maior dúvida ou a maior... A mais Tá. comum, a pergunta mais comum que você recebe? Bom, eu acho que, assim, a maioria dos clientes que eu atendo, né, aqui na Bravo, a maioria deles quer vir para ficar, para morar aqui para sempre, para imigrar. E eu acho que a grande dúvida que tem, e é uma pergunta bem recorrente que eu recebo, não só de clientes que ainda estão fora da Austrália e querem vir, mas às vezes até clientes que já estão aqui, que recém chegaram, e que o assunto imigração e como funciona todo o processo ainda não é muito claro, qual é o curso que eu vou fazer para imigrar? Então, Érica, eu acho que se tu puder explicar um pouco mais, né, sobre essa questão curso para emigrar, existe algum curso que a pessoa, ao finalizar, ela vá poder terminar o curso e ir lá no departamento de imigração e pedir um visto permanente? Existe isso? Ótimo ponto, ótimo ponto. E a gente também vê, pelo lado da Bravo Migration, a gente vê muita gente falando, quero imigrar, mas na verdade a pessoa estava falando de vir estudar, mas já vir estudar Uhum. pensando em ficar, né? Um,
eu acho que é uma boa coisa para a gente começar, porque a gente precisa deixar claro na cabeça dos nossos seguidores, dos nossos clientes, que, né, vir para estudar não é necessariamente vir para imigrar. Tem gente que quer vir estudar, passar um tempo, né, e voltar para o seu país de origem. Isso, a gente precisa do visto de estudante, é um visto temporário, e aí a pessoa escolhe o curso de acordo com os objetivos acadêmicos. Eu quero melhorar meu inglês, quero fazer uma especialização fora do Brasil, e por aí vai. Quando a pessoa entra em contato com a gente falando que quer imigrar, né, ou fala com vocês da Bravo Study falando que curso dá imigração, aí a gente já vê que o que a pessoa está querendo dizer, ela quer vir para estudar alguma coisa, que ao fim, né, quando da conclusão do curso, leve a pessoa a poder ficar aqui permanentemente. Mas esse ponto que você levantou é super importante, porque, não existe nenhum curso que dá imigração, existe um curso que dê visto permanente, não existe um curso que dê PR. O curso é apenas uma peça dentro de um quebra-cabeça, onde existem peças, né? Então, essas peças todas fazem parte do nosso planejamento. A gente pode fazer esse planejamento para o cliente, né, nossas duas divisões, a Bravo Migration e a Bravo Study, fazemos, e é isso que a gente faz todo dia, a gente faz o planejamento e coloca essa peça do quebra-cabeça dentro, que é o curso, mas que tem que ser escolhido levando em consideração o que está acontecendo em termos de lei de imigração. Mas não existe nenhum, respondendo a sua pergunta diretamente, não existe nenhum curso que terminei e automaticamente eu posso ficar aqui. Eu gosto de falar também que nada quando se fala de visto de imigração é automático, né? Muita gente fala, eu vou fazer um mestrado e quando eu acabar eu automaticamente vou ter o Graduate Visa. Não. Sempre existe uma aplicação, né? uma candidatura, uma parte burocrática que tem que ser feita. Nada é automático. Então, nenhum curso vai dar residência permanente, visto permanente ou imigração direto, né? Quando a pessoa fala, eu quero imigrar, quero estudar para migrar, eu quero um curso para ficar aqui, essa pessoa está falando de um programa de imigração que existe, que se chama General Skilled Migration, que é o plano, traduzindo, o plano de imigração para profissionais qualificados. E esse plano de imigração para profissionais qualificados é o que muita gente chama de Skilled Visa, ou por pontos. Então, eu sempre gosto de começar também falando que não existe o Skilled Visa. A gente, na verdade, tem 3 tipos de Skilled Visa que são partes desse programa, o General Skilled Migration, ou GSM, que se traduz para Programa de Migração para Profissionais Qualificados. E esses 3 vistos têm um teste de ponto que a pessoa tem que passar, né? Mas esse teste não é uma prova que a pessoa vai ter que sentar, escrever e responder perguntas, nada disso, tá? Ele é, de novo, só mais uma peça dentro desse quebra-cabeça que é o visto permanente. Existem outros programas de imigração, mas quando a pessoa fala, eu quero ir estudar para ficar, ou eu quero um visto que dê imigração, a gente olha para a pessoa tendo esse programa de imigração em mente. Então, muitas vezes, você contato com a gente fala, olha, esse meu cliente, ele já é chefe de cozinha no Brasil e ele está querendo vir para cá para pegar um visto permanente. Aí a gente cria um plano para esse teu cliente dentro desse programa de migração. A pessoa fala, eu quero fazer um mestrado na Austrália. Aonde fazer? Que mestrado? Né? A gente olha sempre para esse programa. Existe também o programa de migração por empregador, que também existe sponsorship, muita gente fala, né, tanto temporário como permanente. Esse visto também é baseado na profissão, nos atributos profissionais da pessoa, mas esse visto exige, como o nome já fala, ele é um Employer Migration Program, ele exige que a pessoa tenha um employer aqui. Então, primeiro tem que ser a empresa, o empregador, a oferta de trabalho, para depois se pedir o visto. Quando a gente faz o planejamento para os clientes da Bravo Study, a gente também pensa nesse programa, mas ele não é o foco principal, né? Então, quando a gente... Porque tem gente que a gente vai falar, olha, sua única opção é achar um visto por empregador. Tem gente que a gente vai falar, não, você pode aplicar por um dos Skilled Visas, né? Mas sempre, se a pessoa tem
estudar, a gente vai levar os dois em consideração, mas o curso em si Tá. não leva para um visto apenas, tá? Tu comentou que tudo é parte de um quebra-cabeça, né? São componentes que vão formar o plano como um todo, para então levar a pessoa para esse caminho. Quais são, quais são as partes desse quebra-cabeça, né? Quais são os componentes desse plano? Talvez sejam os critérios para somatória de pontos. E desses componentes todos, na tua perspectiva e dentro da tua experiência como agente de imigração registrada há tantos anos, qual que tu acha que é o mais importante e que deve ser priorizado e levado em consideração pelas pessoas que estão planejando imigrar aqui? Ótima pergunta, porque é isso aí, é um quebra-cabeça e as pecinhas, eu preciso de todas, mas tem algumas peças que não adianta nem pegar as outras se essa peça não existir, né? Então, a primeira peça é a idade da pessoa. Tanto o programa de imigração por pontos, né, o General Skilled Migration, quanto o visto permanente do programa por empregador, a idade máxima que a pessoa pode ter na hora de pedir o visto é 45 anos. Se a gente está falando do General Skilled Migration, o visto, né, os Skilled Visas, os vistos por pontos, não existe exceção. Se a pessoa fez 45 anos, ela simplesmente não pode pedir nenhum dos 3 Skilled Visas. Não tem jeito. Já o visto por empregador, a gente tem algumas exceções. Se a pessoa é médico, por exemplo, e está trabalhando em área regional, se a pessoa tem um cargo de chefia, um cargo bem alto e ganha bem, existe um salário mínimo que dá para pedir uma exceção da idade. Mas se a gente está falando de teste de pontos, sem o envolvimento de uma empresa, de um empregador, não existe exceção. Fez 45, infelizmente não então tem o como, limite da tá? pessoa seria tipo Existe 44 anos, 11 meses e 30 dias, é isso? Depende muito do caso. Porque a gente tem, por exemplo, a gente tem as pessoas que chegam para falar direto sobre visto permanente com a gente pela Bravo Migration, né? Muitas vezes a gente conversa falando, ok, que idade você tem? Aí a gente passa para a segunda pergunta, você tem inglês avançado? E a terceira pergunta, qual é a sua profissão? Se a profissão da pessoa está nas listas de demanda e a pessoa já fala inglês e a pessoa não está com 45 anos, a gente começa a conversar sobre ir direto para um visto permanente skilled. A gente não vai falar para essa pessoa estudar. A gente não manda as pessoas estudarem por estudarem, apesar da gente ter vocês na Bravo Study, que são esse departamento. Se a pessoa não precisa estudar, ela não vai estudar, né? Mas por muitos e muitos anos foi meio que inútil seguir essa abordagem, porque o governo não estava chamando as pessoas para os vistos skilled, porque tem isso também, uma das pecinhas no quebra-cabeça é um convite do governo. E por muito tempo o governo anterior não estava chamando ninguém. Quando trocou esse governo agora em maio do ano passado e começou o ano fiscal em que a gente está, esse novo governo começou a convidar bastante gente. Então, isso virou novamente uma possibilidade. E essa é uma das boas maneiras de se pensar em migrar em 2023, né? Que é o título da nossa live hoje. Agora, se essa pessoa tem 44 anos e 6 meses, e o tempo que eu vou levar para preparar o processo dela, o tempo que eu vou levar para reconhecer a profissão e o tempo que eu acho que ela vai levar para ser convidada, se isso for né, menos de 6 meses, a gente até conversa, então, com uma pessoa que tem 44 anos e 6 meses. Mas se a pessoa tem um tempo grande aí de espera desse convite, eu tenho que levar isso em consideração. Ou essa pessoa tem um tempo grande que ela vai levar para se registrar na profissão dela, ou chegar no nível de inglês que eu preciso, aí ela tem que ser bem mais nova, Lu. 44 ainda já está longe demais, né? Então, a gente calcula dependendo do caso da pessoa. Se a pessoa, contudo, ela entra em contato com a gente, ela não tem uma profissão em demanda, ou ela não tem experiência, e a profissão dela exige experiência, ou ela não tem o inglês ainda necessário para aquele visto que ela quer, a gente vai ter que falar para ela estudar primeiro, vir com visto de estudante e tudo mais.
Aí eu tenho que calcular o tempo que ela vai, né? Além de todas essas pecinhas que levam tempo, vai ter também o tempo. Quanto tempo essa pessoa vai levar para ficar com o inglês que ela precisa para pedir o visto que ela quer? Quanto tempo ela ainda vai ter que estudar na Austrália para bater o outro requisito X? E muitas vezes a gente fala, se você já tem mais de 40 anos, a coisa começa a ficar apertada. Se é um plano a longo prazo. Se você tem 40, 42, 43, a gente ainda e já tem o que eu preciso para dar entrada na candidatura ao convite do visto, essas idades não são tão problemáticas. Mas se é uma pessoa que ainda vai ter que melhorar o inglês, vai ter que vir aqui estudar, vai ter que né, entrar nisso, aí o tempo realmente pode ser complicado. Aí quando a pessoa tem já 40, a gente já começa a falar, olha, vamos calcular, vamos fazer uma consulta, vamos ver direitinho como é que seria no seu caso, né? E aí a gente começa a dizer que talvez vir estudar para ir migrar já não é tão vantajoso para essa pessoa. Aí a gente começa também a olhar para o lado do visto por empregador. A gente fala, olha, vale muito mais a pena você vir estudar para tentar achar um trabalho aqui, que é a outra maneira de migrar, que por muitos anos foi a melhor e para muita gente a única maneira de se migrar, já que o governo não estava convidando as pessoas para os vistos skilled, né? Ela continua sendo uma ótima opção. Eu ainda acredito mais nessa opção do que nos vistos skilled, porque apesar do governo estar convidando bastante gente, o tempo de processamento de um visto skilled 189, por exemplo, está 4 anos. Então, em 4 anos, a gente trouxe você para cá de estudante, você arrumou um emprego na sua área, você trabalhou para a empresa o tempo mínimo e a empresa já te deu o PR, sabe assim? Então, e você já virou cidadão dali 1 ano. Então, às vezes, dependendo do caso, não é ainda a melhor opção. Mas essas são as 2 melhores opções, né? E às vezes, se a pessoa está para chegar nos 45 anos e ela tem uma carreira em demanda e ela pode encontrar um trabalho aqui, acaba sendo uma melhor opção. Muita gente pergunta também se é possível achar um trabalho estando fora da Austrália e um trabalho que leve a um sponsor. Antes da pandemia, né, e durante a pandemia, a gente falava bem difícil, não é impossível, mas bem difícil. Mas agora está uma falta de mão de obra tamanha que a gente está vendo pessoas aplicando para trabalhos e conseguindo já uma oferta e um sponsor para vir direto com esse visto. Então essa é a segunda melhor opção. Mas a primeira peça, voltando, né, a gente dá voltas aqui, a primeira peça é a primeira coisa que a gente fala né, se você já tem mais de 45, infelizmente os vistos skilled não são possíveis. Sempre pode vir com visto temporário, então pode vir estudante com qualquer idade, contanto que faça sentido. Pode pegar o sponsor temporário com qualquer idade, mas isso não leva os estudos e nem o sponsor temporário leva para o visto permanente, infelizmente. Até só para ilustrar o caso que a gente está conversando, eu recentemente tenho uma família, né, que é uma coisa que a gente recebe bastante aqui, inclusive é intercâmbio em família. É uma família, um casal e uma criança. E eles nos procuraram. Um deles já tem 43 anos. Essa pessoa é engenheiro civil, que é uma profissão que está na lista de alta demanda aqui na Austrália. Ele tem bastante experiência, ele tem mais de 15 anos de experiência registrada na área e tal. E ele quer imigrar, então, por isso ele procurou a Bravo, né? A Bravo Migration procurou a gente. E uma das coisas que eu comentei com ele, quando eu recebi as informações dele, né, que a gente sempre manda um questionário para poder conhecer mais a pessoa, entender as circunstâncias daquela pessoa, porque às vezes a pessoa só manda um e-mail dizendo, eu quero estudar na Austrália, mas daqui a pouco essa pessoa já tem quer um orçamento, mas às vezes essa pessoa já tem, né, já tem um inglês que relativamente bom, às vezes ela já tem uma profissão que está em demanda, ou às vezes ela tem uma idade que, né, enfim, eu sempre gosto de mandar um questionáriozinho para entender e conhecer aquela pessoa antes de sair passando orçamento, porque não é o nosso foco aqui, né, a gente gosta de entender principalmente o objetivo de longo prazo daquela pessoa.
E aí, conversando com essa família, né, no questionário, ele falou que ele tem mais de 15 anos de experiência como engenheiro, mas ele tem 43 anos e o objetivo dele de longo prazo, com a mudança aqui para a Austrália, é qualificar para um visto permanente. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, o que eu sei é que a tua idade pode, né? Tu não tem tempo para perder. Tu não pode vir para cá fazer qualquer cursinho de business ou de project management. Primeiro, porque por causa da tua idade. E segundo, porque tu tem uma profissão que tá na lista de demanda e tu tem bastante experiência comprovada pelo que tu tá me dizendo. Então, eu acho que o ideal para ti, para tu não cometer nenhum erro no sentido de perder teu tempo fazendo uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. E o teu dinheiro, né? Porque daqui a pouco você tem 43, tu fez um cursinho aqui por um ano e perdeu aí um tempão e uma grana. E não vai conseguir chegar onde tu quer. Sim. É conversar com um agente de imigração aqui da Bravo para entender, então, porque um agente vai poder olhar toda essa tua experiência, né? Tu detalhar bem tudo que tu fez e ele vai poder te dizer qual é o caminho que tu tem. Então, daqui a pouco, se teu nível de inglês, tu conseguir melhorar o teu nível de inglês aí no Brasil, pode ser que tu consiga até aplicar para um visto daí, tu nem precise vir para cá, tu seja convidado, né? Então, acho que essa questão da idade é bem importante, é o X, assim, não que a pessoa não possa vir estudar, ela pode. Eu tenho outras famílias, né, outras pessoas com mais de 40 anos que estão aqui fazendo curso de inglês, tenho clientes com mais de 40 anos fazendo curso técnico, né, VET, mas se o objetivo é imigrar mesmo, eu sempre recomendo aos meus clientes que conversem sempre com a gente antes para não perder tempo e ao não perder tempo também não perder dinheiro, porque acaba que às vezes a pessoa perde dinheiro. Sim, e esse cálculo, a tua abordagem é perfeita. Esse cálculo é super importante, porque aí, dependendo a gente olha a idade, aí a gente olha o inglês. Se a pessoa já está com inglês bom, a gente até, e tem uma profissão como engenharia, por exemplo, ou IT e tal, a gente já fala para a pessoa começar a procurar um emprego aqui, mandar currículo, enquanto ao mesmo tempo reconhecer a profissão, que é um serviço que a gente pode oferecer mesmo a pessoa estando aí no Brasil. Lá no Brasil. Então, porque a gente já vai acelerando, porque essa pessoa, você falou tudo, não tem tempo a perder. Se ela fica pensando, ou se ela senta e fala, primeiro eu vou estudar e ver qual que é, e depois eu vou fazer o reconhecimento profissional, ou quando eu estiver lá, eu começo a aplicar para empregos, talvez o tempo não seja suficiente. Agora, se a pessoa está com inglês super básico, aí a gente também a gente sempre é realista e fala, olha, até você ficar com inglês suficiente para ser convidado, talvez não aconteça. E importante também, os vistos por empregador, ele exige um nível de inglês menor. Do que por ponto. Por ponto, do que os vistos. Então, às vezes, o cara, né, nessa situação, o engenheiro e tal, ele tem o inglês suficiente para ser sponsor por uma empresa, mas não tem o inglês suficiente para ser convidado pelo governo para o visto de pontos. Então, a gente, nesse caso, também vai sugerir que ele já venha estudar e começa a procurar trabalho mesmo antes de vir, enquanto estiver aqui e tudo mais, porque quem tem experiência na área e não tem tanto inglês ou não tem tanto tempo, a gente geralmente tende a ir para o lado dos vistos por empregador, né? Então, o quebra-cabeça envolve idade, inglês, profissão em demanda ou não, ou se a pessoa não tem profissão, e experiência também. Porque não é toda carreira que exige, o governo vai exigir que a pessoa tenha experiência para pedir um visto por pontos, mas na hora de pedir visto por empregador, todos vão exigir no mínimo 2 e às vezes até 3 anos. Eu ia te fazer essa pergunta. Então, se para aplicar, né, para um visto de um sponsorship visa, que é um visto muito comum e que as pessoas às vezes perseguem, quais são os critérios que são exigidos não só do empregado, né, da pessoa, do que está aplicando, como da empresa, porque até onde eu sei, a empresa tem que ser elegível para poder aplicar e depois que a empresa é dado o ok, né, ok, o Departamento de Imigração diz que a empresa pode
oferecer um visto de trabalho para aquela pessoa também tem que atender determinados requisitos para poder se enquadrar naquela vaga para a qual ela vai estar sendo patrocinada, sponsorada, tá certo? Certíssimo. É isso aí. Quem te treinou, te Tem os treinou bem, melhores hein? professores. Ah, não ria, piadinha. Mas é isso aí, você está certa. Tem que ter experiência e tem que ter. Não é qualquer empresa que pode dar esse visto. Mas a maioria das Tá. empresas bate os requisitos. Não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, né? Então, a primeira coisa, quando a gente fala para a pessoa, seja porque ela está com a idade na capa da gaita, como vocês Ah, falam no Rio Grande do Sul, ou porque a pessoa não tem o inglês necessário para ser chamado por pontos, ou porque a pessoa não tem uma profissão em alta demanda para ser chamado por pontos, etc. A gente vai sempre olhar para o visto de sponsor, tá? O visto de sponsor, o temporário não tem idade máxima, então é uma maneira da pessoa também ficar aqui algum tempo. Eu estou com um cliente essa semana que ele já tem 45 anos e ele está aqui como estudante e ofereceram um sponsor para ele na empresa onde ele está trabalhando com visto de estudante. E ele falou, eu sei que eu não vou poder pegar o permanente, mas eu vou poder ficar 4 anos trabalhando na Austrália, full time, vou colocar isso no meu currículo, né? E vai saber o que a vida me traz daqui a 4 anos, né? Então, a pessoa pode voltar para o Brasil, a pessoa, se está aqui sozinha, a gente nunca usa, né? Vai arrumar um relacionamento para pegar um visto por relacionamento, mas se a pessoa está aqui solteira ou solteiro, a vida acontece e um relacionamento pode acontecer e um partner visa não tem idade máxima, né? Mas aí a gente vai olhar para a pessoa e falar, legal, será que o sponsor visa é para você? O inglês, como eu falei, é um nível mais baixo, mas aí a gente vai olhar se a pessoa tem experiência suficiente, né? Para pedir o temporário é necessário 2 anos de experiência full time, no mínimo, na mesma área, no mesmo cargo que está sendo oferecido, ou em alguma coisa muito parecida, que é o que a gente chama de closely related, tá? Para alguns vistos, closely related tem uma definição legislativa bem rígida, para o sponsor nem tanto. Então a gente tem espaço aí para argumentar o caso, mas o caso tem que ser argumentado por um agente de imigração dentro do processo, tá? A pessoa também tem que ter uma qualificação na área ou numa área parecida. Se a pessoa tem menos de 45 anos e quer pedir um visto permanente pela empresa, ela tem que ter 3 anos de experiência na mesma área. Então, como eu falei antes, de 2 a 3 anos. Mas aí esse visto permanente tem que ter menos de 45 anos, tá? Nesse visto permanente, se a pessoa aplicar direto, ela tem que também fazer a validação da carreira, que é o Skills Assessment. A validação da carreira, Skills Assessment, e no sponsor não necessariamente, só alguns cargos. Então, vai depender de que tipo de sponsor, se é permanente ou temporário, os critérios mudam, vai depender do cargo da pessoa e vai depender do nível de inglês também, porque cai para o visto temporário é 5 no IELTS, para o visto permanente é 6 no IELTS, por exemplo. Tá? Já a empresa, se a empresa está aqui registrada, se a empresa é idônea, não tem nenhum processo na justiça contra a empresa, né? E aqui, quando eu falo processo, é coisa grande. Aqui não existe esse monte de processinho que todo mundo faz no Brasil contra todo mundo, empresa contra funcionário, funcionário contra empresa. Aqui, né, a imigração vai olhar coisas grandes, tipo a empresa cometeu um crime financeiro ou não está pagando impostos, esse tipo de coisa, né? A empresa tem que mostrar que está indo bem financeiramente, mas não existe um mínimo que a empresa tem que estar fazendo de lucro ou até de receita. Isso é um mito que existe por aí. Se for uma empresa super pequena, mas que a gente consiga novamente, é o caso de se a gente tem que colocar um business case para a imigração, né? Eu explico, a empresa, eu tive até uma empresa que teve perdas, prejuízos ano passado, e nós conseguimos aprovar a empresa para sponsorar umas 10 pessoas esse ano, mostrando, a empresa teve prejuízo ano passado por causa de A, B, C, D, E, mas esse ano as coisas já olhando melhores, a gente faz uma projeção financeira, etc. E o mais importante, então tudo se explica contanto que a empresa seja viável financeiramente. O mais importante é que a migração vai querer saber por que a empresa precisa de alguém naquele cargo,
não necessariamente aquela pessoa que está pedindo visto, mas por que nesse cargo? Ah, porque a gente não consegue contratar ninguém, ou porque a empresa está crescendo e a gente precisa de mais um funcionário nesse cargo, e por aí vai, que, de novo, é tudo argumentação legislativa, né? Mas o que mais se a pessoa está aqui e recebe uma oferta de trabalho, ou se a pessoa está aí no Brasil, recebeu uma oferta de trabalho, a gente pede para as pessoas entrarem em contato com a gente e colocar a gente em contato com essa empresa. A gente faz essa avaliação, a gente liga na empresa, faz perguntas, volta para a pessoa, para o indivíduo e fala, ó, não vai rolar. A empresa não vai ser aprovada. Ou a gente fala, a empresa tem tudo para ser aprovada, continua suas negociações, a gente olha se a pessoa também qualifica para o visto de sponsor e aí a gente fala, né? A gente dá a nossa bênção para seguir. O que quando a gente olha no visto, nos vistos por pontos, não existe tanto essa abertura legislativa para argumentar o caso. Ou a pessoa qualifica ou a pessoa não qualifica. E existem muitas definições legislativas, tá? Então é bem complicado tentar argumentar qualquer coisa. Então por isso que é importante fazer uma consulta e ver se você qualifica ou não. E a gente é bem direto. Nós somos conhecidos por ser bem diretos. A gente fala não para muita gente quando a gente fala, você não tem o que eles querem, não adianta você querer fazer, porque não vai dar. Né? Então, assim, esses 2 programas são como emigrar para a Austrália em 2023. Né? Os vistos por pontos renasceram das cinzas com esse governo atual, que é uma coisa que a gente está muito feliz, a gente está tendo muito convite. Mas o programa por empregador nunca esteve tão forte, porque você está aqui, né, Lu? Você está vendo o que está acontecendo. A gente, você vai num restaurante, tem um sinal, né, uma placa dizendo, tenham paciência conosco, porque nós estamos understaffed. Você vai em hospital, está faltando enfermeira. Você vai em empresa de TI, está faltando funcionário. Nossos clientes, a gente tem clientes que são indivíduos e empresas também, né? Então a gente tem empresa de marketing, de IT, de engineering, restaurante, empresa de encanamento, tá todo mundo desesperado porque a gente ficou com a fronteira fechada há muito tempo e a gente não tem gente aqui, né? Você acabou de voltar de você foi de carro daqui de Sydney até Perth, você viu que falta, né? Não tem. Então, é um numbers game, como a gente fala. Não é que falta profissional qualificado, falta gente na Austrália. Então, sem entrar nenhum estudante, nenhum backpacker, né, as pessoas com Working Holiday Visa, por quase 2 anos, agora a gente está sofrendo a ressaca disso. Então, nunca houve uma época melhor para conseguir um sponsor na Austrália do que agora. Porque as empresas estão falando onde que eu assino, o que eu tenho que fazer, porque eu preciso segurar essa pessoa. Mas como que você acha um sponsor? Mais comumente é vindo de estudante. E aí, se vir de estudante para começar a trabalhar aqui, né, que é o mais comum, você começa a trabalhar aqui com visto de estudante e acaba recebendo uma oferta. Aí, quem está pensando nisso precisa falar com você, Lu, para discutir opções de visto e opções de visto de curso também, né? Porque não, já que se a gente for falar para você vir estudar, mesmo se for só para tentar procurar um trabalho, a gente sempre vai pensar qual que é o melhor curso também, que combina, que une todos os objetivos do cliente. O que a pessoa gosta, o que a pessoa quer fazer no futuro, né? O que a pessoa pode pagar, e por aí vai. Ótimo. Eu queria te fazer mais uma pergunta, que nem estou te entrevistando, né? Depois, se tu quiser me entrevistar. Levando em consideração, assim, isso tudo que tu já comentou, né? E a gente, principalmente quem tá aqui, já tá aqui dentro, sabe que houve uma mudança de governo. A gente, até maio do ano passado, a gente tinha um governo liberal, né? Os liberals eram que estavam no governo. E os liberals eram, vamos resumindo assim, até me corrija se eu estiver errada, tá? Porque política na Austrália não é meu forte. Mas eles eram mais protecionistas do australiano, né? Eles eram mais fechados à imigração, correto? E em maio tivemos a eleição, saíram os liberals, entraram os Labour, o Partido dos Trabalhadores. E aí, então,
sensação que a gente tem, né? A sensação não, o que está acontecendo é que a gente está vendo que as portas da esperança estão se abrindo, como tu mesma comentou, Sim. que estão havendo mais convites, né? Para o 189, 190, enfim. E o primeiro-ministro, esse novo, o Anthony Albanese, ele já falou que vai haver e que eles estão trabalhando com uma comissão para fazer mudanças, né, no programa de imigração de uma maneira geral, imagino eu. Acho que isso deve abranger também a questão do visto de estudante, porque na minha opinião, assim, na minha visão, o visto de estudante hoje ele pede que a pessoa atenda a um requisito de GTE, um Genuine and Temporary Entrant, ou seja, a pessoa tem que ser um estudante genuíno e temporário, ela tem que vir para cá para estudar e ir embora, mas, na minha opinião, isso não faz sentido, né? Não se alinha com o fato de que a gente está precisando de profissionais qualificados e que, ao mesmo tempo que a Austrália diz para ti, olha, tu pode vir estudar, mas a gente não quer que tu te valha deste visto para ficar aqui permanente, tu vem, estuda e vai te embora. Ela tem um programa que faz exatamente o contrário. Por favor, venham para cá, porque a gente precisa de gente. Então, eu acho que não me parece fazer muito sentido, né? Uma coisa não tem a ver com a outra. Peraí, vocês querem que eu venha, mas vocês não querem que eu fique, mas ao mesmo tempo vocês estão pedindo para eu ficar? Como assim? Tá certo? O meu raciocínio. Relacionamento Exatamente. tóxico, Então, né? assim, tu acha que, do que tu sabe, né? Tu acha que vai haver uma mudança drástica e que essa mudança pode também impactar, de alguma maneira, a forma como é estruturada, o Student Visa hoje em dia? Tá. Vou responder por partes, né? Primeiro falando dos partidos políticos. Então, os liberals, aqui na Austrália, quem é liberal e quem é Partido dos Trabalhadores é bem diferente do resto do mundo. Aqui todo mundo é meio, como a gente fala, center-leaning, né? Então, a esquerda não é uma esquerda radical, ela é bem esquerda-centro, e a direita também. E a direita aqui se chama liberal, o que não faz muito sentido, né? Então, os liberals são de direita, e eles sempre foram pró-business, então é mais voltado para negócios, capitalismo e tudo mais. Eles que, na verdade, criaram todos os programas de imigração que a gente está conversando hoje. Desde 1996, quando o John Howard entrou no poder, ficou por, sei lá, 10, 11 anos, ele que criou tudo isso com a visão de que a Austrália não funciona sem imigrantes. A economia não funciona sem imigrantes. E pensando nas empresas, né, em negócios. Então, eles sempre foram abertos para a imigração, mas eles são abertos para skilled migration. Então, eles querem, a gente quer pessoas, mas queremos pessoas que tenham que contribuir para a economia, que paguem impostos, que tenham alguma profissão. O Labour, que é a tradução, né, é Partido dos Trabalhadores, eles são mais de esquerda, mas eles também são mais center-leaning, não são socialistas, não tem essa inclinação, e eles são mais humanitários, então eles sempre foram mais a favor de a gente trazer refugiados e menos profissionais qualificados. Então, quem mais protegia o emprego dos australianos, na verdade, sempre foi o Labour, não os liberals. A diferença os liberals querem muito trazer as pessoas, mas eles sempre priorizaram vistos temporários ao invés de vistos permanentes. Então, é assim, vem aqui, trabalha 4, 5, 10 anos e a gente, depois, se você puder ficar, fica. Se tiver um caminho, mas se não tiver também, tchau. Enquanto que o Labour fala, não, se a gente convida alguém para vir trabalhar na Austrália, para vir participar da nossa economia, da nossa comunidade, da nossa sociedade, a gente tem que ter uma avenida legislativa para essa pessoa ficar aqui permanentemente depois, se ela quiser, com a família. Então, eles são muito mais humanos nesse sentido. Liberals é bem mais business e são bem mais conservadores com outras coisas. Então, foi para nossa surpresa, em 2018,
2018, quando eles começaram, os liberals começaram a desacelerar os convites para skilled visas, foi uma surpresa para todo mundo. A gente assim, ué, por que eles estão fazendo isso? Do ponto que chegou em 2019, a gente já estava falando para as pessoas, esquece visto por pontos, porque você, a não ser que for um visto regional, onde os estados escolhem as pessoas e os estados precisam de pessoas desesperadamente, esse visto 189, que é o governo federal que convida, pode esquecer. Por muitos anos a gente ficou nessa narrativa, né? Então, o que o Labour Government fez? Que a gente até foi um pouco messy, como a gente fala, né? Não foi uma coisa bem organizada. Quando eles chegaram no poder e viram que tinha sei lá quantas mil pessoas esperando o convite, com carreiras que estão fazendo falta aqui, eles começaram a convidar para cima e para baixo. Só que eles convidaram pessoas que o teste de inglês já venceu, que o reconhecimento profissional, o Skills Assessment já venceu. Então, eles ficam usando, eles estão desperdiçando convite sem ver se essa pessoa ainda qualifica, sem ver se essa pessoa ainda quer vir, porque já está esperando há tanto tempo que já desistiu, né? Então, foi meio mal feito. Mas, please, vamos convidar, né, o máximo de pessoa possível. E agora o que a gente tem visto é um monte de pessoa que foi convidada e aí está dando entrada no visto sem um profissional por trás, o visto vai acabar sendo negado porque tinha problemas lá atrás, e aí se o visto é negado a pessoa perde a taxa do visto permanente, que são $5.000, mas isso é outra live. Então, assim, é super encorajador ver esse governo, né? Mas eles convidaram mais no desespero mesmo, porque tinha isso lá, eles começaram a usar os convites e estão chamando as pessoas. Chamar essas pessoas vai resolver o problema da falta de profissional? Eu não acho que vai, porque esses vistos, quando são a pessoa convidada para um 189, vamos supor, você é médico, foi convidado, você vem para cá já com visto permanente, é contra a lei uma pessoa que tem visto permanente receber uma diretiva do governo quanto a trabalho, moradia, tipo, que nem o governo chegar para nós, que somos cidadãs, e falar, Luciana, agora a gente acha que você tem que morar em Perth, você tem que ser solteira. E você vai ter que trabalhar de homeopata. Isso é contra a lei. Então, essa pessoa chega aqui e a gente não sabe se essa pessoa vai trabalhar na profissão que a gente escolheu ela, na qual ela tem, e qual foi o motivo, e pela qual foi o motivo da gente ter escolhido ela. Então, vai continuar faltando gente. Então, não foi uma ideia esperta, mas esse governo, apesar de ter muito mais coração do que o governo anterior, não tem tanta experiência, porque eles não estão no poder desde 1995. Eles vieram no poder em 2007 com o Kevin Rudd, a Julia Gillard, mas também não fizeram muitas coisas que deram resultados e saíram em questão de 2, 3, 4 anos. Então, e esse pessoal que está, é tudo novo, então eles nunca gerenciaram, comandaram o país. Mas eles têm boas intenções, Sim. É isso que importa, no fim das contas, espero. Com relação à coisa do visto de estudante, então assim, eles estão, aí eles pegaram, olharam essa pasta da imigração e falaram, gente, isso aqui está uma zona, nada disso faz sentido, que é o que a gente fala para o cliente muitas vezes, e a gente fica parecendo doido, né? Eu explico a lei e como funciona, o cliente fala, mas isso não faz sentido. Eu falo, eu sei, pois é. Então, assim, imigração não faz muito sentido, né? Mas a gente, infelizmente, tem que seguir as leis. Então, esse governo está olhando e falando, mas isso aqui não faz sentido, isso é mal feito. Então, eles iniciaram uma revisão do programa de imigração para profissionais qualificados. Eles não necessariamente iniciaram uma avaliação dos vistos por sponsor e nem dos vistos de estudante. Mas, como você mesma disse, não tem como olhar o programa de profissionais qualificados, os skilled visas, sem olhar para student visas, porque o student visa alimenta esse programa muito. E isso que você falou já é uma coisa que se fala há anos. Como que eu tenho que o estudante tem que provar que não quer ficar aqui se nós, como governo, estamos dando pathways, caminhos para essa pessoa ficar aqui? Isso não faz sentido. Então, eu acho que, né, bola de cristal aqui, eu acho que se eles forem melhorar, o que eu espero que eles vão melhorar nessa revisão do programa por pontos do Skilled Visa, eles vão acabar também mexendo no Student Visa e espero que entrem com coisas como bom senso, mas se realmente vai mudar ou não, são outros 500. Mas o sentimento geral é positivo, todo mundo, de todos os partidos, sabe que está faltando gente, mão de obra qualificada, então a gente acredita que todos os vistos vão levar isso em consideração. Os vistos de sponsor
estão sendo aprovados muito rápido comparado com o ano passado, no anterior. Né? Então, a gente está bem confiante que vai continuar o governo aceitando esse fato que é falta de mão de obra qualificada. Então, essas são as duas melhores maneiras de migrar. Se você já está aqui com visto de estudante ou com Working Holiday Visa, tenta achar um emprego na sua área e tenta seguir pelo caminho por empregador, porque as empresas estão assim desesperadas. Quem está fora ou quem não tem experiência de trabalho, né, fazer um plano através dos vistos skilled, mas sabendo que plano a longo prazo também pode tudo mudar amanhã, principalmente porque o programa está sob revisão. Mas ainda, nem ainda é a palavra certa, mas novamente esse programa por pontos, o visto skilled GSM, voltou a ser uma opção a se considerar, porque esse governo já convidou bastante gente e já saiu uma matéria, até a gente estava lendo, né, Lu, essa semana, no Australian Financial Review, que eles vão dar mais convites ainda até antes do ano fiscal. Então tem bastante chance. Tem bastante chance. Tá. Exato. Temos que agarrar com unhas e dentes. Mas assim, não adianta ficar no Instagram, vendo live, fazendo mentoria, sei lá eu com quem, pensando na morte da bezerra, né? Tem que falar com a Luciana, tem que falar com... eu tô vendo aqui várias pessoas, a gente não abre os comentários, pessoal, porque vira uma loucura, mas tem algumas pessoas perguntando sobre se cobra a escola do filho, esse tipo de coisa, se pode trabalhar full time no visto de estudante. Entre em contato com a gente, a Lu pode responder essas perguntas, que é bem do âmbito do visto de estudante, mas take action, como a gente fala. Entre em contato com a gente, não só para já pedir orçamento para a Lu, falando eu quero saber quanto custa, eu quero saber se é real ou não, porque se for real, agora é a hora, porque esse governo está com as portas abertas. Se você também já é de uma certa idade, se você fica esperando, você só vai ficar mais velho e aí a lei não vai estar ao seu favor, né? E se tem que fazer inglês, se tem que fazer reconhecimento profissional, se você já tem inglês, mas tem que fazer a papelada para vir também, tudo isso leva tempo. O normal de um processo de skills assessment é de 3, às vezes até 5, 6 meses. Então, né, se está tudo sob revisão, você fica ainda planejando só no plano, pode ser que a hora que você resolva tomar uma atitude, você entra em contato com a gente fala, pois então. Isso é bem comum, né? Assim, né? Tudo muda o tempo todo, aqui cada mergulho é um flash, a gente nunca sabe o que vai acordar, né? Vai acordar no dia seguinte, o que vai estar no jornal? Eu tive que perguntar outro dia o que significava isso. Era uma amiga minha me falou que era uma novela. Eu nem lembro qual é a novela, mas a mulher falava cada mergulho é um flash. Então é assim, né? Então a mensagem final eu acho que entre em contato com a gente, pessoal. Não fiquem esperando o dia de manhã. Eu só ia dizer justamente isso, completando isso que tu falou, né? Não fique esperando, entre em contato com a gente. E para quem já está aqui na Austrália, né? Para quem está aqui na Austrália num visto de estudante e precisa renovar esse visto, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, com quanta antecedência eu devo entrar em contato? Eu diria, no mínimo 3 meses antes do teu visto vencer, já entra em contato com a gente, especialmente se tu tem um objetivo, né, de qualificar para um visto permanente e fazer uma renovação de visto estratégica, ou seja, sentar com um agente de imigração, discutir um plano de estudos que vá te dar um caminho futuro para qualificar. Então, para fazer tudo isso é necessário tempo, né? Não dá para fazer com o visto vencendo daqui a uma semana, não tem como. Ou daqui a um mês também vai ficar um pouco apertado. Então, se tu tá aqui na Austrália, se teu visto tá para vencer nos próximos 3, 4, 5 meses, entra em contato com a gente conversa, primeiro comigo, depois eu passo para um agente de imigração registrado aqui da Bravo para fazer um Visa Action Plan. Para então tu fazer uma renovação estratégica e não ficar perdendo tempo fazendo curso que não vai te levar a lugar nenhum e te comprando tempo, né? Que às vezes essa ideia de, mas eu vou comprar tempo, isso é ilusão, às vezes. O tempo, tá? Não existe curso comprar tempo. E, às vezes é uma estratégia fazer um curso para comprar tempo, porque a pessoa precisa de experiência de trabalho, já está trabalhando. Mas eu vejo que na maioria das vezes, nos casos que eu pego,
não é estratégia para comprar tempo. Tu não tá comprando tempo, tu tá gastando dinheiro. Então, fica a dica. Tem que qualquer curso que foi planejado Não é, por nós não é comprar tempo. não é Não é comprar desperdício de tempo. tempo. Mas ele é Isso. utilizar o tempo da melhor maneira. Acho que essa é a Exatamente. melhor, Então né? tá. Eu que Beleza. agradeço, Lu, Érica. obrigada por ter vindo aqui. Obrigada pela tua participação. É sempre bom ouvir, né, o seu lado aí, porque você está falando com os estudantes e sabendo quais são as dúvidas com relação à imigração. Mas eu acho que a melhor coisa é o que a gente faz junto, que é ajudar a pessoa dos dois lados, para emigrar e para estudar. Lembrando que estudar não é emigrar não necessariamente é Exatamente. estudar. É uma combinação, é uma receitinha que a gente põe junto. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo Isso e aí. entre em contato com a Isso aí. gente, não deixem para De depois. nada. Obrigada, Lu, Tchau, obrigada tchau. a todos.